Senhor, aumenta a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, acolhendo o Santo Evangelho de Nosso Senhor, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 5º ao 10º, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra faz aflorar em nossos corações abundantemente o dom sobrenatural da fé. Como os discípulos, hoje também elevamos ao Senhor esta nossa prece. Senhor, aumenta a nossa fé. Na meditação do Ângelus de 6 de outubro de 2013, o Papa Francisco ainda nos dizia: sim, Senhor, a nossa fé é pouca, a nossa fé é débil, frágil, mas oferecemo-la a Ti assim como é, para que Tu a faças crescer. Na meditação do Ângelo deste dia, o Papa Francisco ainda nos diz: a fé é comparável à semente de mostarda. É uma fé que não é soberba e autoconfiante. Não finge ser o de um grande crente que às vezes engana. É uma fé que, em sua humildade, sente uma grande necessidade de Deus e, na pequenez, abandona-se com total confiança a Ele. É a fé que nos dá a capacidade de olhar com esperança as vicissitudes alternadas da vida, que nos ajudam a aceitar derrotas também, os sofrimentos, na consciência de que o mal nunca terá a última palavra. E pergunta ao Santo Padre: como podemos entender se realmente temos fé, isto é, se a nossa fé, embora pequena, é genuína? Jesus explica para nós indicando qual é a medida da fé: serviço. E faz, com uma parábola, à primeira vista, um pouco desconcertante, porque apresenta a figura de um mestre mandão indiferente. Mas precisamente este modo de agir do mestre traz à tona o que é verdadeiro, o verdadeiro centro da parábola, que é a atitude de disponibilidade do servo. Jesus quer dizer que este homem de fé em Deus, ele se volta completamente à sua vontade, sem cálculos ou reivindicações. Esta atitude em relação a Deus também reflete-se na maneira de se comportar em comunidade. Reflete-se na alegria de estar a serviço uns dos outros, encontrando nela sua própria recompensa, e não nos reconhecimentos e nos ganhos que dela derivam. Isto é o que Jesus ensina ao final desta história. Quando você tiver feito tudo o que foi ordenado, diga: somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos de fazer. Servos inúteis, isto é, sem pretender ser agradecido, sem reivindicações. Somos servos inúteis é uma expressão de humildade, disponibilidade, tão boa para a Igreja e recorda a atitude correta de trabalhar nela, o serviço humilde do qual Jesus nos deu exemplo, lavando os pés dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, estas palavras do Santo Padre nesta meditação dominical nos leva a considerar a fé como um ato de abandono total nas mãos de Deus. Confiar nele e não em nós mesmos. Confiar na sua santa vontade. Perseverar. E a maior forma de perseverarmos na fé é através do serviço. Como o Santo Padre nos diz, o serviço é a medida da nossa fé. Na meditação do Ângelus
de 6 de outubro de 2013, o Papa Francisco ainda nos dizia: a pouca fé que temos, mas que é forte, com esta força podemos dar testemunho de Jesus Cristo, ser cristãos com a vida, com nosso exemplo. E de onde tiramos esta força? De Deus, na oração. A oração é o respiro da fé. Numa relação de confiança, de amor, não pode faltar o diálogo. E a oração é o diálogo da alma com Deus. Por isso, reflita ao longo deste dia. Você que vai elevar ao Senhor também esta mesma prece que os apóstolos: Senhor, aumenta a minha fé, mas ao mesmo tempo descubra de que forma você pode fortalecer, revigorar e amadurecer a sua fé. Mesmo se pequena, sendo genuína, será capazes de coisas impossíveis. E mais, pergunte-se ao longo deste dia, uma vez que o Papa nos apresenta o serviço como a medida da fé e a oração como o respiro da fé, como tenho alimentado a minha fé? Será que a minha fé tem sido suficiente, tem sido forte o suficiente para vencer as provações de cada dia? Se ainda me vejo tão frágil, tão pequeno, tão débil em minha fé, é sinal de que preciso investir ainda mais na vida de oração e no serviço a Deus e aos irmãos, para que a minha fé possa ser viva e ela possa se fortalecer através das obras que somos chamados a praticar.